Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa super revisão nestas 2 semanas de preparação ao exame de ordem número 38. Eu sou Maurício Teles e vou acompanhar vocês então com algumas dicas rápidas sobre filosofia do direito. Indo direto ao ponto, pessoal, o que é importante saber para a sua aprovação em filosofia do direito? Primeiro que a Fundação Getúlio Vargas, ela costuma cobrar dentro da matéria de filosofia do direito diversos temas que nem sempre tradicionalmente nós vemos como sendo de filosofia do direito. Existem temas de hermenêutica jurídica, temas de teoria geral do Estado, temas de ciência política, alguns temas aí inclusive de filosofia do direito, não é? Mas, enfim, dentro dessa abordagem que a Fundação Getúlio Vargas nos traz, nós vamos aí estudar aqueles principais temas. E digo para vocês, seguindo a própria metodologia da Fundação Getúlio Vargas, nós abordaremos então os principais autores que trabalharam esses diversos temas abordados. Porque vocês devem estar lembrados que nas suas 2 questões da prova, questões aí 9 e 10 do caderno de vocês, a Fundação Getúlio Vargas seguramente vai perguntar para vocês o que vocês sabem sobre determinado autor específico. É isso mesmo, ela não costuma trazer na prova questões inerentes aí a escolas de pensamento ou questões inerentes a temas específicos e o que a doutrina em linhas gerais entende sobre isso, não. A Fundação Getúlio Vargas, ela espera que vocês saibam o que aquele determinado autor pensa sobre aquele determinado assunto, ou seja, é preciso primeiro conhecer o autor e, em um segundo momento, conhecer aí o seu pensamento. E nós partimos então nesta super revisão para o exame de ordem, não é? Justamente vendo esses autores que são os mais relevantes e que têm um grande potencial de cair na prova de vocês. Tendo em vista, é claro, não é, uma análise histórica que nós fazemos, porque a própria Fundação Getúlio Vargas nos coloca aí ao longo do tempo alguns autores que ela prefere ou não abordar em prova, ok? E o primeiro autor, pessoal, é aquele essencial mesmo, que você já de largada precisa saber, é o Aristóteles, não é? Por Aristóteles, nós sabemos então que para a nossa prova e para obter um bom aproveitamento, um êxito na resolução das questões, nós precisamos saber em síntese, que para a filosofia do direito, essa matéria que nos importa, não é? O Aristóteles tinha 2 obras muito importantes, não é? Na verdade, uma única grande obra que tradicionalmente aí acabaram separando e transformando em 2. Elas são Ética a Nicômaco e a Política. Então são as 2 obras que focam, que dão esse interesse, esse viés àquilo que nós precisamos estudar. Sobre Aristóteles, pessoal, o que a banca gosta de cobrar, e já cobrou muitas vezes, não é? É em relação à teoria da justiça dele. Vamos lá. O que é, então, a justiça para Aristóteles? Em síntese, justiça para Aristóteles é alguma forma de virtude. O Aristóteles nos coloca aí diversas virtudes, não é? Virtude da prudência, virtude da fortaleza, mas uma delas é a própria virtude da justiça. Opa, então já acende um alerta. Eu sei que a justiça para Aristóteles é algum tipo de virtude. Gravem isso, então. Justiça é igual a virtude. Ok, e o que é uma virtude? Bem, o Aristóteles nos coloca que a virtude, sobretudo a da justiça, é alguma forma de meio termo. E aí, pessoal, a gente consegue entender um pouco melhor isso vendo aquela imagem que tradicionalmente se coloca da deusa Têmis ou da deusa de quê? Segurando uma balança, não é mesmo? Por que isso? Por que a balança? Ora, porque a balança, ela mede o peso das coisas. E a justiça, de certo modo, diz respeito então a algum equilíbrio nessas partes envolvidas, equilíbrio em alguma forma de relação entre pessoas, relação entre uma pessoa e até mesmo um ente público. A justiça, então, repito, é alguma forma de virtude para Aristóteles. Essa virtude é alguma forma de meio termo, alguma forma, pensem aí, de equilíbrio. E essa virtude da justiça, ela pode ser de 2 tipos. E aí, essa é uma questão que a banca gosta de pegar vocês. Bom, pessoal, quais são os 2 tipos de justiça que o Aristóteles nos traz? O primeiro tipo é o que ele chamava de justiça distributiva. A justiça distributiva, então, é aquela forma de equilíbrio, sempre lembrando, não é? Da relação da pessoa individual, da pessoa entendida na sua esfera privada, em relação ao todo, em relação ao ente público, em relação à polis, em relação à comunidade, não é? Tradicionalmente utilizamos aí expressões mais contemporâneas. É a relação da pessoa individual com a pessoa, o ente público, relação público e privado.
E aí, pessoal, mas tudo bem, mas que forma de desequilíbrio pode acontecer, não é? E o Aristóteles nos coloca aí diversos exemplos, né, pessoal? Pensem o seguinte, imaginem vocês, lá no tempo de Aristóteles, a polis entra em guerra com outro povoado. Até entrar em guerra, aquela pessoa, privadamente entendida, singularmente entendida, na sua esfera individual, ela estava bem tranquila, vivendo a sua vida, fazendo as suas coisas, cuidando dos seus interesses. A partir do momento que ela vai para a guerra, ela é privada dos seus próprios interesses, não é? Em benefício da polis. Então, vejam só, havia até entrar em guerra, não é? Um relativo equilíbrio, não é? A comunidade, não é? Com suas atividades, e a pessoa singularmente entendida também vivendo a sua vida. Acontece, pessoal, que a partir do momento que essa pessoa vai para a guerra, por exemplo, não é? Ela acaba dedicando a sua vida à polis. E aquela relação de equilíbrio que antes havia, né, começa a mudar, porque aí essa pessoa, singularmente entendida, ela acaba sendo privada de uma série de coisas, uma série de interesses, uma série de atividades inerentes à sua vida, em detrimento aí aos interesses públicos, em detrimento aos interesses da polis, não é? Bom, nós vemos que a partir do momento que apenas uma pessoa se doa em detrimento da polis, aí um pretenso movimento de desequilíbrio. E aí o Aristóteles nos diz que a virtude da justiça, no formato justiça distributiva, diz respeito então a uma reparação deste desequilíbrio aí que foi criado. E essa reparação, pessoal, segundo Aristóteles, pode se dar aí de duas maneiras, não é? Através da distribuição de riquezas ou da distribuição de honrarias a essa pessoa. Lembrando, fui para a guerra, não é? Tive que me dedicar às atividades da polis, deixei a minha vida toda de lado, a minha família, etc., meus interesses. E aí, pessoal? Bom, nada mais razoável, então, para Aristóteles que, em troca, eu receba algumas riquezas da polis ou eu receba alguns títulos honoríficos que possam trazer uma distinção dentro da comunidade em razão daquilo que eu fiz. Lembrem bem, pessoal, e eu utilizo essa expressão, olha só, o Aristóteles não coloca isso, mas fica fácil de entender na prova. Alguma forma de mérito. Eu preciso merecer para que haja esta justiça distributiva, ok? Eu tenho que me doar para a comunidade, me doar para a polis, então, que a partir disso, ocorrendo esse desequilíbrio, não é? Aí a própria polis ela vai me compensar por tudo aquilo que eu fiz para ela. Justiça distributiva, relação público-privado, distribuição de riquezas, bens e honrarias. Bom, só que é um segundo tipo de justiça para Aristóteles, que não é mais na relação do público com o privado, mas é aquela relação aí do nosso dia a dia, a relação entre privados, a relação com o vizinho, a relação com o negociante, não é? Ora, a partir do momento então que, por exemplo, não é, eu acabo firmando um acordo com uma pessoa, com um vizinho, não é? E neste acordo eu acabo cumprindo com a minha obrigação e a outra parte não cumpre com a obrigação dela. Ora, há uma relação de desequilíbrio também, não é? Algo que vemos muito aí no direito obrigacional, por exemplo, direito contratual, falando de temas mais contemporâneos. Bom, utilizando esse exemplo, a gente entende que nessa relação entre privados, muitas vezes pode haver um desequilíbrio. E aí então, o nosso segundo tipo de justiça enquanto virtude é a justiça corretiva. A justiça corretiva, então, é aquele tipo de justiça que para Aristóteles incide nesta reparação do equilíbrio na relação entre privados, entre pessoas singularmente entendidas. Ok? Pessoal, sobre Aristóteles ainda, não é? Nós vemos na Idade Média, então, lembrando que Aristóteles é um autor ali da Idade Antiga, da Antiguidade, não é? Grécia. E aí nós damos um salto lá para a Idade Média, vemos que um outro autor, chamado São Tomás de Aquino, acabou desenvolvendo muitas das ideias do Aristóteles. E a banca já cobrou isso. Sobre o São Tomás de Aquino, pessoal, é importante saber que ele tem aí uma obra muito importante de referência chamada Suma Teológica. Opa, peraí, é teologia? Sim, ele era um teólogo, não é? Mas dentro da sua vasta obra, abordando temas teológicos, em um determinado momento ele se depara com questões que envolvem também virtudes. Ora, eu lembrei do Aristóteles, não é? O Aristóteles falou da justiça como virtude, isso mesmo. O São Tomás de Aquino também desenvolve ali no seu livro, ou nos seus diversos tratados, por assim dizer, sobre as virtudes, uma virtude muito pontual que nos interessa, chamada de virtude da justiça, a mesma que o Aristóteles viu. A questão, pessoal, que diferencia o Aristóteles do São Tomás de Aquino é a seguinte, vamos lá. O São Tomás de Aquino nos diz que, da mesma forma que o Aristóteles, haviam duas formas, dois tipos de justiça, não é? E a justiça, por São Tomás de Aquino, também é entendida como uma virtude, logo, meio termo, alguma forma de
equilíbrio. Bem, as duas virtudes traçadas por São Tomás de Aquino são um tipo de justiça que diz respeito à relação do público com o privado, que tem o mesmo nome daquele tipo de justiça lá do Aristóteles, lembram? O Aristóteles dizia que a justiça distributiva dizia respeito aí àquela relação do público e do privado. Bom, o São Tomás de Aquino, ele dá o mesmo nome, isso que muitas vezes pode confundir o candidato. Opa, dá o mesmo nome para as mesmas coisas. Sim. Qual é a diferença? A sutil diferença, pessoal, é que o São Tomás de Aquino ele viveu aí após o cristianismo, não é? Coisa que à época do Aristóteles não havia. E aí, exatamente, com toda essa questão da influência da religião, das Sagradas Escrituras, etc., há um elemento novo, um elemento chamado caridade. Então, se lá para o Aristóteles a justiça distributiva ela deveria ocorrer em razão de algo que eu fiz para a polis, não é? Eu tive que me dedicar para a polis, eu acabei sendo prejudicado da minha vida, e aí a polis me recompensa em razão dessas minhas atividades exercidas em benefício da polis. Agora, para o São Tomás de Aquino, isso não necessariamente pode acontecer. O São Tomás de Aquino reconhece, por exemplo, que pessoas que não contribuem para a comunidade, elas acabem sim recebendo alguma forma de restauração. Típico exemplo, pessoal, não é? O dever que a comunidade tem, o ente público, com as pessoas privadamente entendidas, singularmente entendidas, não é? Que acabam passando por necessidades, lembram? Questão da caridade, religião, etc. Bom, então, aquele dever que a comunidade muitas vezes tem com os idosos, o dever que a comunidade tem com as viúvas, o dever que a comunidade tem com os desamparados, com as crianças, ora, coisa que à época de Aristóteles era impensável. Bom, nós temos então essa grande mudança trazida com o cristianismo, sobretudo com São Tomás de Aquino, em relação à virtude distributiva. E o segundo tipo de virtude, pessoal, que o nosso querido São Tomás de Aquino traz, é também um tipo de virtude em relação às pessoas privadamente entendidas, a relação entre pessoas comuns, entre o meu vizinho, entre um amigo, entre um negociante, tal e qual Aristóteles também falava, não é? A diferença, pessoal, e aí a Fundação Getúlio Vargas pode pegar vocês, não é? Porque é aquele típico pega-ratão. Se na relação entre privados, o Aristóteles chamava o tipo de justiça corretiva, de correção, aqui o São Tomás de Aquino apenas muda o nome para justiça comutativa, relação entre pessoas comuns, não é? Então, apenas sintetizando, não é? Aristóteles, dois tipos de justiça: justiça distributiva, relação entre privado e ente público. São Tomás de Aquino, dois tipos de justiça, um deles distributiva, também mesmo nome, mesma relação entre público e privado, com esse plus da caridade. Aristóteles, um tipo de justiça na relação entre privados, chamada de corretiva. E aqui, esse tipo de justiça entre privados, o São Tomás de Aquino chama de comutativa. Muito importante, questão aí que, por um vacilo seu, por bobeira, às vezes pode deixar, né, realmente aí, prejudicar a sua realização da prova. Bom, pessoal, outros autores extremamente importantes, aí já dando um salto para a Era Moderna, são três autores, chamados de contratualistas. Eu vou falar pontualmente deles aí para vocês. O primeiro deles é o Thomas Hobbes. O segundo deles é o John Locke. E o terceiro é o Jean-Jacques Rousseau. Locke, Hobbes e Rousseau. Vamos lá. Qual é a diferença entre ambos? Bem, primeiro, pontos comuns, não é? O que todos são, como eu disse, contratualistas. E o que a banca gosta de explorar, e isso é importante, não é? Todos esses autores que nós tratamos em aula, eles têm uma vasta obra sobre diversos outros temas, não é? Mas a banca acaba dando um foco e ela costuma mostrar para a gente nas questões anteriores aí aquilo que ela gosta. Bem, todos eles têm em comum a busca, ou ao menos tentar explicar, qual é a razão de ser e como foi formado o Estado Nacional moderno. Não é? Então nós vemos aí questões inerentes à figura do Estado nesses três autores, não é? E eles querem saber, afinal de contas, de onde vem a autoridade desse Estado, de onde surgiu isso, não é? Por quê? Bem, temos então em Hobbes, Locke e Rousseau três explicações possíveis. Thomas Hobbes, pessoal, tinha uma visão extremamente fatalista do ser humano. Não é à toa que ele citava aquela frase célebre que não é dele, mas citada por ele, chamada de "o homem é o lobo do homem". O Thomas Hobbes, então, tinha a perspectiva antropológica de que o ser humano, no seu estado de natureza, é essencialmente mau, ele é ruim, e ele vai, sempre que necessário, não é, para atingir os seus objetivos, os seus interesses, passar por cima dos interesses dos demais. Ora, o Hobbes, fazendo aí uma questão de futurologia, não é, ele acabou achando que, bom, se eu tenho um ser humano com essas características,
Obviamente, né, a partir do momento em que todos esses seres humanos que buscam seus próprios interesses se encontrarem, se juntarem e esses interesses forem antagônicos, cada um aí quer alguma coisa, obviamente vai dar uma briga, não é? Obviamente vai ocorrer aquilo que ele chamava de guerra civil dentro da comunidade. E aí, pessoal, o que acontece então, essas pessoas, eles acabaram criando um ente fictício chamado de Estado. O Estado, então, ele surge com diversas características, com diversas funções, não é? Mas, sobretudo, com a função de poder, justamente para frear esse instinto natural dos seres humanos. Esse instinto de cada um aí vai querer obter as suas próprias vantagens e chegar aos seus próprios objetivos, custe o que custar. O Estado, então, entra como uma forma de harmonizador dessas relações. A questão, pessoal, é que o Thomas Hobbes ele excede um pouco aí a toada ao dizer que esse modelo de Estado, para que ele possa então exercer um poder absoluto sobre essas pessoas, ele deve ser um modelo de Estado que vá tolher as liberdades individuais em benefício da liberdade ou da existência do ente comum, não é? E o Hobbes, então, nessa perspectiva, nos coloca que o Estado nacional moderno deve ser um Estado chamado por ele de Estado absoluto. Aquele Estado que, em nome da segurança e em nome da preservação da vida, pode tolher efetivamente todas as liberdades individuais. Bem, não é? Nós sabemos que quem vive sob um jugo de Estado desses não gosta muito. E é o caso, então, do nosso segundo autor, que justamente procura aí enfrentar essas questões trazidas por Hobbes. O segundo autor, John Locke. O Locke, então, nos traz um outro modelo de Estado, não é? Se o Thomas Hobbes nos trouxe um modelo de Estado absoluto, o John Locke vai partir exatamente aí de um modelo de Estado um pouco mais liberal, como é o próprio termo que se utiliza para o modelo dele. E aí justamente o que ele nos diz é, ora, né, para contrapor aí as ideias de Hobbes, ele vai dizer exatamente o oposto. Ele vai nos colocar aqui, se o Hobbes dizia que o ser humano é mau por natureza, eu digo que o ser humano é bom por natureza. E aí, né, como provar isso? E ele procura diversos modos ali tentar justificar essa questão. E partindo do pressuposto, então, de que todas as pessoas são boas, não é? Bem, por que elas se agrupam? Por que elas se juntam? Por que elas se organizam? Ora, para que cada uma dessas pessoas possa potencializar ainda mais aí a busca pela satisfação dos seus interesses. É aquela questão do unidos somos mais fortes, não é? É exatamente a ideia aí que nos traz o querido John Locke. Então ele nos traz um modelo em que a criação em determinado momento de uma figura chamada de Estado, justamente para potencializar estas liberdades, não é? Se no modelo do Hobbes as liberdades eram tolhidas, agora no modelo do Locke, não é? As liberdades, então, elas são ampliadas. O Estado, ele tem uma intervenção mínima, ele atua apenas na medida do necessário para que cada um atinja os seus interesses. É um modelo, repito, de Estado liberal. Bom, mas nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nós temos aí um terceiro autor chamado Jean-Jacques Rousseau. E o Rousseau nos coloca que, de certo modo, o John Locke estava certo. O Rousseau nos diz que, bom, o Locke estava certo quando ele disse que o ser humano é bom por natureza, ele nasce bom. Mas o Rousseau também não negava a possibilidade de que, em um determinado momento da vida, essa pessoa ela pudesse vir a tornar-se mal, poderia vir a corromper-se, não é? E aí sim se tornar justamente aquele lobo, aquele animal feroz aí que o Thomas Hobbes tanto temia. Então, pessoal, o Jean-Jacques Rousseau, partindo desse pressuposto, ele nos diz que há então um outro modelo, um terceiro modelo, chamado de Estado social, em que justamente as pessoas, os subordinados a esse Estado, eles em algum momento da vida, não é? Como se fosse um grande evento, acabaram optando por criar essa figura mítica do Estado para inicialmente, né, promover aí as liberdades individuais, fazer com que cada um pudesse atingir os seus objetivos, mas também não negar a possibilidade de evitar excessos. E aí o Estado mostrando então todo o seu poder absoluto para justamente aí reprimir aquelas condutas que talvez aí possam vir a prejudicar a subsistência e a existência desse Estado, não é? Três modelos diferentes, não é? Falamos de Hobbes aí, Estado absoluto. Falamos de John Locke, um Estado liberal. Falamos de Jean-Jacques Rousseau, um modelo de Estado social. Bem, mas partindo para outros autores, pessoal, e aí realmente a ideia é dar uma revisão, é jogo rápido, é isso mesmo, não é? Outros autores que a banca gosta de cobrar, um deles, por exemplo, é o nosso querido Barão de Montesquieu, não é? E Montesquieu, o que é importante saber, é sobretudo a sua teoria da tripartição de poderes, não é?
Vendo, por exemplo, aquela questão, a dramática, a qual o Hobbes nos havia colocado no início. O Hobbes colocou aquele modelo de Estado absoluto, não é? Montesquieu, aí, ele, digamos que comunga um pouco aí dos ideais também do John Locke em relação ao liberalismo, não é? E o que ele nos coloca é o seguinte, ok, né, estamos aí vivendo um modelo de Estado absoluto, e se porventura nós derrubarmos então esse poder absoluto do Estado e criarmos um novo modelo de Estado, não é? Bom, é necessário aí que esse Estado, para que ele não seja mais absoluto, para que ele não possa mais tolher as liberdades individuais, não é? Ele tem o seu poder fragmentado. E aí, dentro da perspectiva do Montesquieu, essa fragmentação do poder é identificada nas funções dos poderes do poder do Estado, não é? E aí, o que Montesquieu nos coloca, bom, o que apenas o Estado então pode fazer? Se ele é todo poderoso, se ele é absoluto? Então, o que só ele faz? E aí, basicamente, foram 3 coisas que Montesquieu identificou. A primeira delas, apenas o Estado, por exemplo, poderia criar as leis. Apenas o Estado, por exemplo, poderia governar uma nação, não é? Criar aí estradas, etc., instituir impostos e assim por diante. Apenas o Estado poderia, por exemplo, aí, né, declarar guerra, não é? Apenas o Estado, por exemplo, poderia julgar as vidas das pessoas. O monarca tinha aquela atribuição, não é, de julgar as vidas das pessoas. E aí o Montesquieu, então, acaba pegando todas essas funções, aglutinando em 3. A função de legislar, ele atribui a um ente específico chamado de poder legislativo. A função de chefia de Estado, de declarar a guerra, de instituir impostos, não é, de governo, ele atribuiu ao poder executivo. E a função de julgar as vidas das pessoas, não é, ele atribuiu aí ao poder judiciário. Poderes legislativo, executivo e judiciário, mesmo modelo que nós adotamos hoje no Brasil, por exemplo, não é? E o Montesquieu nos coloca a seguinte questão também, né? Poxa, mas tudo bem, eu tenho um modelo de Estado absoluto, fragmentei esses poderes, mas, né, quem me garante que daqui para frente um desses poderes não possa aí vir a tentar também tornar-se soberano absoluto, usurpando as competências de outros poderes? Bem, aí o Montesquieu também nos brinda com um outro modelo chamado de sistema de freios e contrapesos, ou que em inglês é muito chamado de checks and balances. O sistema de freios e contrapesos, então, nos coloca partindo dessa premissa da fragmentação em 3 poderes, não é? É criado um sistema dentro daquele Estado em que cada um desses poderes vai, ao mesmo tempo em que exerce as suas atribuições específicas, também tem a capacidade aí de controlar um outro poder, não é? E não é à toa que nós vemos que muitas vezes, aí, tipo o exemplo do Brasil, é sempre bom ilustrar com exemplos práticos, não é? Poxa vida, imaginem vocês aí que o nosso legislativo enlouquece e cria uma lei do nada. Bom, nós sabemos que a lei ela só tem a sua vigência a partir da apreciação do Poder Executivo, por exemplo, não é? Para publicação, etc. O nosso Executivo, de repente, pode também ficar muito louco e começar a celebrar tratados internacionais, que é uma competência do Executivo, não é? Com interesses que talvez nem sejam no interesse, com questões que talvez não sejam no interesse da nação brasileira. Quem é que vai controlar esse interesse da nação brasileira? O próprio Poder Legislativo, não é? Que tem essa possibilidade aí de vetar a adoção dos tratados internacionais, não é? O Poder Judiciário, pessoal, que deve andar aí sempre dentro, não é, das linhas da constitucionalidade, a nossa Constituição, que é derivada efetivamente de um ato legislativo. Então, o que o Montesquieu nos coloca é necessário que haja dentro de um determinado Estado um sistema de controle, né, para que nenhum poder acabe usurpando as competências dos poderes dos demais. Bem, pessoal, outro autor aí extremamente importante para vocês, um tempinho a banca não cobra, é Rudolf von Jhering. O Jhering, ele tem diversas obras, ele tem 2 fases na vida dele, inclusive. Tem uma fase inicial que ele falava de direito romano, que a banca não costuma cobrar, mas tem uma segunda fase em que ele se debruça sobre as questões aí do direito, não é? Da supremacia do direito. E é uma obra, então, muito famosa do Jhering, chamada A Luta pelo Direito. E na luta pelo direito, pessoal, o Jhering basicamente nos coloca o seguinte: o que é o direito? Bom, o direito para o Jhering nada mais nada menos é do que o resultado de diversos conflitos sociais existentes na sociedade. Nós temos aí diversos grupos antagônicos, não é? Cada um buscando o seu interesse, e aquele grupo preponderante, então, não é? Aquele grupo que conseguir aí a maior composição no legislativo, por exemplo, aquele grupo que conseguir aí assumir o poder, é ele que, de certo modo, vai criar o direito daquela nação, não é? Então, por isso, pessoal, o direito não é uma coisa engessada para o Jhering, isso é algo muito interessante.
O direito é algo dinâmico, porque depende sempre desses sucessivos conflitos de interesse dentro da sociedade, ok? Então, extremamente importante é saber Rudolf von Ehring. Outro autor extremamente importante, pessoal, é o Norberto Bobbio. E esse sim, a gente sabe, a banca cobrou há pouco tempo, mas a banca gosta de cobrar sucessivamente. A banca, não é por acaso, cobra pelo menos em um exame a cada ano o nosso querido italiano Norberto Bobbio. E sobre o Bobbio, pessoal, é importante saber aí que dentro da sua obra, A Teoria do Ordenamento Jurídico, ele se debruça basicamente sobre dois problemas, não é? Quando ele olha para o ordenamento jurídico, ele pode perceber que, poxa, dentro desse ordenamento, às vezes, para a resolução do caso concreto, quando o nosso juiz ele se depara com determinados fatos e tem que apreciar, tem que decidir judicialmente, ele pode perceber que existem várias normas falando sobre aquele mesmo assunto, não é? Há o que ele chama então aí de uma colisão de normas, não é? Essa colisão de normas para ele só é resolvida aí através de alguns critérios, que basicamente são três, não é? Bom, problema, normas demais no ordenamento, várias normas tratando sobre o mesmo assunto. E agora, qual norma eu aplico? O juiz então se debruça ou sobre o critério cronológico. Bom, eu pego todas aquelas normas lá, né? Vejo numa linha do tempo, cronologia, qual é a norma mais recente, porque parto do pressuposto, então, de que a norma mais recente, ela ainda está imbuída do espírito contemporâneo daquilo que talvez seja o maior interesse do nosso legislativo atual. Pego, então, analiso essas várias normas em conflito, não é? A norma mais nova, então, eu aplico em detrimento da norma mais antiga, dou uma preferência para a norma mais nova. Bom, segundo critério, pessoal, o critério hierárquico, não é? O critério da hierarquia das normas, não é? Bom, eu tenho aí várias normas, não é? Só que dentro desse conflito, pessoal, existem normas de maior instância e normas de menor instância, não é? Eu posso ter uma norma aí que é a Constituição Federal e posso ter ali um pequeno ato de administração, portaria ou algo assim, que dentro de uma estrutura escalonada de normas, nós sabemos aí que está em desvantagem em relação à nossa Constituição. Analiso essas diversas normas em conflitos e justamente dou uma preferência para a norma de hierarquia superior em detrimento da norma de hierarquia inferior. Terceiro critério, pessoal, chamado de critério da especialidade. Nós sabemos aí que existem normas que tratam de diversos assuntos de forma geral, não é? Pega aí, por exemplo, o nosso próprio Código Civil, que traz aí um mundo de temas, questões obrigacionais, de contratos, etc. Mas existem normas que são especiais e tratam de maneira muito específica alguns temas. E aí volto a falar para vocês dos contratos, não é? Quando eu falo de contratos em linhas gerais, eu aplico o Código Civil. Opa, mas é um contrato de relação de consumo. Bem, eu sei que é uma norma específica tratando sobre o direito do consumidor, o CDC. Obviamente, então, a partir desse critério da especialidade, eu dou uma preferência para a norma especial, não é? O CDC, dando exemplo, em detrimento da norma geral. Há um privilégio para a incidência dessa norma. Bom, primeiro problema resolvido, né? Normas demais. Mas o segundo problema, pessoal, que o Bob nos traz é o das normas de menos. Sim, nem sempre o nosso legislador ele consegue aí conceber as diversas realidades da vida social, tampouco regular e legislar sobre isso. O que acontece quando a vida ela anda mais rápido que o nosso legislativo? Bem, pode acontecer aquilo então que eram chamadas de lacunas dentro do ordenamento jurídico. Diversas questões aí que não são reguladas pela legislação, por exemplo. E aí, pessoal, o Bob nos coloca que para resolução, para o preenchimento dessas lacunas do ordenamento jurídico, é necessário então haver uma colmatação, não é? Aquilo que ele chamava de integração do ordenamento jurídico. E essa integração para ele pode ser de dois modos. Bom, vamos lá. Lacunas, normas de menos. Autointegração. Eu posso, por exemplo, posso buscar dentro do meu ordenamento jurídico uma outra resposta. Lembrando que não há resposta específica sobre isso, mas às vezes a nossa legislação pode trazer algo que seja parecido, não é? E aí eu posso adotar questões como, por exemplo, a analogia. Bom, é um fato novo, não é? Não tipificado, mas de repente eu posso pegar alguma coisa que seja parecida, que está regulada lá numa outra norma e aplicar aqui. Critério analógico, não é? Muitas vezes eu posso recorrer aí a princípios gerais de direito dentro do meu próprio ordenamento jurídico para resolver uma questão aí que talvez nem por analogia eu consiga. Mas, pessoal, o pior dos problemas é que quando nem dentro do ordenamento jurídico eu encontro respostas. E aí o Bob nos coloca então que há a possibilidade da
heterointegração. Autointegração, resposta dentro. Exemplo, analogia. Heterointegração, resposta fora do ordenamento jurídico. E aí, pessoal, o que eu posso encontrar fora do ordenamento jurídico? Bem, posso encontrar a doutrina, por exemplo. Posso encontrar, por exemplo, aí, questões que são debatidas e tratadas em outros ordenamentos jurídicos. Eu vejo nos países à minha volta como eles tendem a resolver isso. Para o Bobbio, isso era admissível, não é? Então, Norberto Bobbio, 2 problemas, normas demais, não é? 3 critérios, cronológico, hierárquico e da especialidade. Normas de menos, autointegração, vejo alguma resposta dentro do meu ordenamento jurídico. Heterointegração, vejo alguma resposta fora do meu ordenamento jurídico. E o nosso último autor, pessoal, aí já preparando você mesmo nessa reta final para o exame de ordem, é o Miguel Reale, um dos poucos brasileiros que tratamos em aula, e aliás, o único brasileiro até hoje cobrado no exame de ordem, não é? Bem, sobre o Miguel Reale, o que é importante saber é que ele tem uma obra chamada Teoria Tridimensional do Direito, em que ele se debruça sobre o conceito de direito. Ele tenta entender o que é o direito, afinal de contas, não é? E ele percebe, pessoal, que o direito ele tem 3 dimensões, ele pode ser 3 coisas ao mesmo tempo. E essas 3 coisas, elas têm aí um diálogo entre si, que formam essa relação dialética daquilo que seria entendido como direito. Essas 3 coisas, ou essas 3 dimensões, melhor dizendo, podem ser a dimensão do plano fático, ok? Então, a dimensão dos fatos, dos acontecimentos sociais, daquilo que acontece na sociedade. Segunda dimensão, pessoal, pode ser a dimensão valorativa. Ora, diante desses diversos fatos, daquilo que o povo faz, tem algumas coisas que eu quero preservar e outras que eu quero inibir. Eu tenho algum valor, eu tenho algum juízo de apreciação sobre esses fatos, não é? Então, a dimensão valorativa. E muitas vezes, mas nem sempre isso acontece, não é? Para preservar esses fatos ou para inibir esses fatos, eu acabo criando normas. Então, nossa terceira dimensão. Fato, valor e norma são as 3 dimensões trazidas aí pelo Miguel Reale. E o curioso, pessoal, é que o Reale nos coloca que os fatos são o direito, os valores são o direito e as normas são o direito. E muitas vezes, não é, em razão dessa relação de diálogo que existe, a relação dialética dessas 3 dimensões, muitas vezes é admissível que, às vezes, o nosso judiciário tome decisões que não sejam pautadas pela norma, ou que ela altere a forma semântica da norma, ela altere a interpretação da norma em benefício aí de alguns valores e de fatos sociais que deva preservar na comunidade, ok? Miguel Reale, fato, valor e norma, 3 dimensões aí dentro deste conceito de direito. E assim, pessoal, nós fizemos aí uma grande corrida naqueles principais autores aí que é o mínimo necessário para que você esteja preparado para a aprovação no exame de ordem. Agradeço pela audiência e desejo boa sorte na sua prova.